Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Estávamos com um problema de comunicação, mas agora já foi resolvido. Então, hoje a live vai ser sobre uma enfermeira brasileira, mineira, que está atuando no Canadá, Viviane. Então, ela vai contar um pouquinho para a gente da experiência dela, vai dar dicas de como é que funciona a validação. Muitos enfermeiros brasileiros têm essa vontade, esse desejo de estar atuando em outros países também, e o Canadá é um deles, né? Um dos campeões que os brasileiros sonham em atuar. Então ela vai estar contando um pouquinho aqui pra gente. Então, eu sou a professora Elisângela, eu sou administradora do Portal da Enfermagem, e o Portal da Enfermagem nós temos no Instagram, no Facebook, 7 grupos no WhatsApp, temos também um canal no YouTube, o site, e em breve estaremos lançando um aplicativo também super legal, que vocês vão gostar bastante, bem interativo e respostas, terá material para estudo, vai ter bastante coisa bem legal para vocês. Então não percam. E teremos também uma semana de lives. Boa noite, tudo bem? Boa noite, demorei, mas entrei, né? Que bom que deu certo. É principiante, foi a primeira vez que eu fiz a live, aí eu tava sem entender. Ah, tudo bem, sem problemas. O importante é que deu certo, né? Isso. Então, seja muito bem-vinda à nossa live, ao canal do Portal da Enfermagem. É uma honra ter você aqui com a gente. Muito obrigada por ter aceitado o convite. E eu queria que você se apresentasse para o pessoal que está assistindo a gente. Oi, Elisângela, obrigada a você por ter me convidado. Eu fiquei muito feliz, porque quando eu vim para cá eu tive muita dificuldade de encontrar informação de quem tinha vindo antes, né? Então, se eu puder ajudar alguém, eu já fico feliz. Mas meu nome é Viviane, eu sou de Minas, eu moro aqui no Canadá há 7 anos, eu sou de Belo Horizonte, né? Eu graduei em enfermagem no Brasil e passei pelo processo de validação do diploma aqui. E, na verdade, assim, eu nasci em BH, mas eu sou numa cidade que chama Vespasiano, fica na região metropolitana de Belo Horizonte. E agora eu tô aqui atuando em Toronto. 7 anos, já tem bastante tempo já, né? Já tem, o tempo passou rápido. Uhum. E o que fez você escolher ir para o Canadá? Eu vim para cá primeiramente para fazer um intercâmbio. Eu vim fazendo o intercâmbio, na época podia, né? Você fazer inglês e trabalhar, ganhava o visto de trabalho. Eu lembro que eu cheguei aqui em maio e em junho eles mudaram esse tipo de visto. Então, hoje, para você poder trabalhar quando faz o curso de inglês, parece que tem que fazer um college ou um curso maior. Mas na época eu vim através desse curso e fiquei 6 meses, 3 meses estudando inglês e 3 meses trabalhando. Mas eu nunca imaginei que eu fosse vir para ficar, né? Eu vim com a ideia só de estudar inglês, porque eu tinha vontade de trabalhar no Médicos Sem Fronteiras, aquela coisa. E acabou que aconteceu de ficar aqui. E como é que você conseguiu estudar inglês? Você fez algum curso? Você estudou sozinha? Como é que foi? Em inglês mesmo aqui eu fiz 3 meses de curso. Esse curso era período integral. Aí eu fiz os 3 meses e depois eu comecei a trabalhar. Então eu acredito que eu aprendi mais foi na prática mesmo. Foi Uhum. durante Acho o que é uma coisa para trabalho. aprender, né? É, foi no aperto que eu aprendi mais. Mas assim, de curso eu fiz 3 meses só de inglês. E depois eu fiz outros cursos, mas aí já era para passar na prova de proficiência, essas coisas. Parabéns, é algo que é um desafio, né? Algo que não É. é fácil, principalmente se acostumar com o idioma que não é o nosso nativo, a questão também dos costumes, a Sim. saudade da família, tudo isso influencia. Inclusive, a Edelaine falou que você é o orgulho da família. Ai, meu Obrigada. Eu tenho umas pessoas aí que estão assistindo, que eu publiquei no meu Instagram pessoal também, né? Então eles estão acompanhando a live. E como que é para você ficar longe da família? Como é que você faz para lidar com essa questão da saudade? Porque não tem como. Além da saudade, a preocupação também, principalmente agora, nesse período de pandemia que a gente está vivendo, né? Então a gente fica com aquela o coração na mão, né? De como é que tá a família no Brasil, como que é para você lidar com isso?
Quando eu vim pra cá, eu tava super, assim, tranquila. Eu falei, eu fico tranquilo, não tem problema. Mas o tempo vai passando e a saudade vai sempre apertando, né? Ainda mais quando chega data comemorativa, aniversário, umas ocasiões assim, isso sempre pega. Mas sempre que eu posso, eu tento ir ao Brasil, visitar minha família. Eu acho que às vezes é mais fácil ir lá do que eles virem. Eu até cheguei ano passado, fiquei 2 meses lá. Enquanto eu tava lá, minha mãe pegou Covid, isso, não. Mas foi bom, assim, estar lá enquanto isso aconteceu. Até para eu estar perto dela, eu acho que se eu tivesse aqui, eu ficaria super preocupada. Mas, assim, mas a saudade sempre pega. Hoje é mais fácil com a internet, você pode conversar, né, telefone, essas coisas, mas é difícil. Tem que acostumar, né? Com certeza. E referente ao clima, porque o Canadá é um país bem frio, né? Como é que foi Uhum. para você acostumar com essa questão do clima, questão do idioma, questão da cultural também, porque os canadenses são totalmente diferentes que o brasileiro. O brasileiro já é mais, né, É, acolhedor, receptivo. Como é que é para você acostumar com isso? é, com relação à cultura, sinceramente, aqui em Toronto, eu não vejo uma cultura canadense tão forte, porque tem Uhum. muito imigrante e as pessoas que vêm, elas mantêm muita cultura de onde elas vêm, né? Que nem, por exemplo, o Brasil também é formado de imigrante, mas as pessoas estão cada vez mais brasileiras, né? Aqui tem pouco tempo que essa imigração aconteceu, então eles ainda mantêm muita tradição. Em Toronto tem uns bairros definidos, tem um bairro italiano, tem um bairro grego, tem um bairro coreano, eles ficam ali. Então, é, não tem tanta cultura canadense, mas tem que aprender a se adaptar às outras culturas, né? E o canadense ele é conhecido mais frio, por ser mais frio, por ser mais distante, mas eu acho que nós brasileiros que somos mais abraçamos mais. Receptivos, né? É, eu acho que o brasileiro é mais assim receptivo, prestativo. Então a gente estranha quando chega. Assim, agora comida tem, como é uma cidade multicultural, tem de tudo que você é diferente, mas se você quiser uma culinária brasileira, é fácil de encontrar os produtos e Ah, fazer. que bom. Então, não é difícil assim de encontrar, não. Então, isso ajuda a matar a saudade da comida. Isso é bom, mas aí, quando, por exemplo, quando você acha uma comida brasileira, é muito mais caro que uma normal ou o preço assim é equiparado? Não, é mais caro. Eu acho mais caro. E os produtos porque vem daí, né? Aqui outro dia eu encontrei pão de queijo da marca Forno de Minas no supermercado. Eu Nossa, que fiquei maravilha. eu fiquei super surpresa. Eu mais mineiro, né? Adoro pão de queijo. Mas aí, quando você olha o preço, você fica meio assim, porque os produtos são exportados e tudo. Então é um pouquinho mais caro mesmo. Agora, restaurante eu também acho. Tem uns mais em conta, mas tem um restaurante muito bom aqui que é bem caro, um restaurante brasileiro. Então, assim, tem uma diferença. Quando você quer comer alguma coisa, tem que pagar um preço um pouquinho a mais. E a questão do frio, porque aí é muito frio, às vezes até neva, né? A gente está no inverno aqui agora, né? Para mim, o mais difícil foi não o frio em si, mas o período que o frio dura é É muito, muito é muito tempo. Eu acho a cidade assim bem estruturada para o frio. Quando eles sabem que vai ter uma tempestade de neve, eles já se preparam para o dia seguinte, já falam na TV. A cidade é bem preparada para isso. Agora, e a gente da área da saúde tem que acostumar, né? Porque independente do tempo, a gente tem que trabalhar. Então, sim. eu vejo assim, quando tem tempestade de neve, todo mundo fica em casa, eles falam na TV para não ir para a escola, porque tudo fecha, mas eu tô lá firme e forte indo A trabalhar. área da saúde nunca para, né? É uma profissão que nunca para, principalmente agora, né? Principalmente agora. E aí, assim, o tempo que o frio dura que pega muito, porque se você olhar assim de calor mesmo, são uns 2 meses. O resto vai esfriando, aí chega em fevereiro, é o mês mais frio. Antes eu pensava que nevava todo dia, mas neva uma vez ou outra assim.
mas neva bastante. Às vezes os dias mais ensolarados são os dias mais frios. Eu Nossa, então faz sol aí. Faz frio, mas tem o sol. Tem. E eu falo Ah, com a minha família, assim, que no Brasil a gente olha aquele solzinho lá fora e já fala, a temperatura tá boa. Aqui o sol engana. Os dias ah, ensolarados, assim, são bem frios. Tem vezes que chega a menos 38 graus. nossa, é muito frio mesmo, né? É, As casas são adaptadas também às roupas, né? Tem essa questão de avisar quando tem nevasca, alguma coisa assim. Então, bom que é bem organizado. Que bom que faz sol, porque eu fiz uma live com enfermeiras na Holanda e elas falaram que não faz sol lá. Quando tem sol é um momento histórico, que todo mundo vai para a rua ver. As pessoas fazem suplementação com vitamina D para fazer a reposição, né? Porque não tem sol. Eu acho que é uma coisa até diferente. Nossa, imagina um lugar que não tem sol. Que bom que no Canadá tem. É frio, mas pelo menos tem sol. A é. Aldinha, ela fez um comentário. Tenho família no Canadá muito frio. Mora na casa com revestimento térmico. Então, esse que é o bom, né? Que tem esse preparo das casas também para não passar tanto frio. Sim, isso. As casas são adaptadas, né, ao frio, assim. E é engraçado, porque chega no verão, aí você já tem que ligar o ar-condicionado, porque você não aguenta de calor dentro da casa, porque ela É o mantém a que eu temperatura. tenho. Ela mantém a temperatura, né? Você não aguenta ficar assim com aquela casa sem ar. E outra coisa que eu acho super estranha é não abrir janela. Porque no Brasil a gente tem mania de abrir janela, que é tudo fechado. Tudo É tudo fechado. fechado. Não tem como abrir a janela. É vedado. Aqui eu moro agora em um apartamento, então não tem como, não. Mas tem uma porta, tem uma varandinha assim que dá para sair. Agora na casa onde eu morava dava para abrir, mas é só um pouquinho. Ela não abre toda, não. Era só um pouco. E eu via a minha família vinha me visitar, eles queriam abrir a janela. Eu, não, não dá. Mas é uma sensação diferente no começo. E quando você chegou aí, essa questão do frio, você ficou gripada, caiu sua imunidade ou você se acostumou bem referente à sua saúde? Eu acostumei com o frio, mas a única coisa que eu senti foi que eu tive que fazer suplementação de vitamina D também. Eu nunca imaginei que eu fosse precisar, porque apesar de ter sol, tem algumas épocas que ficam um pouquinho mais nublado, mas assim, como o frio é muito prolongado, tem que fazer a suplementação, é ideal, né? E eu não fazia. Até um dia eu ver que eu precisava fazer. Mas aí, com o frio, assim, para mim não foi tão difícil de acostumar, não. Eu gosto do frio. E a gente fica muito em casa, né? Eu não sou muito de ficar assim andando, fico mais no trabalho em casa. Então, não me incomoda o frio, não. É Só o tudo tempo. questão de costume também, né? É, só o tempo que ele dura. É, e referente ao idioma, como foi para você acostumar com o idioma, falar com os pacientes, com os profissionais tudo em inglês? Você já tinha já uma facilidade, teve uma dificuldade? Quanto tempo mais ou menos você acha que dá para ficar com o inglês legal? Olha, eu cheguei aqui, eu não falava nada. Eu não falava nada mesmo. E aí eu fiz o curso, os 3 meses me deu uma base, assim. Aí eu Nossa, três senti. meses, foi rápido até, né? Mas assim, é muito engraçado que você vai vendo seus estágios, né? Depois dos 3 meses eu comecei a entender, mas aí eu não conseguia tanto comunicar. Mas as pessoas falavam comigo, eu entendia muita coisa que eles falavam. E aí, no trabalho, assim, eu comecei trabalhando. Primeiro, eu passei muitos trabalhos. Eu comecei trabalhando em fábrica e tudo. E eram trabalhos que não precisava comunicar tanto, que era mais físico. E depois, quando eu comecei a trabalhar em comércio, era até uma padaria portuguesa, era fácil, porque eu conversava em português com eles e só com os clientes, assim, que era inglês. Então dava para ficar assim, dava para se virar. Elas me ajudavam também, as meninas me ajudavam muito. Aí, quando eu senti mais a língua, foi quando eu comecei a trabalhar num lugar que era totalmente inglês. E foi quando eu comecei no hospital. A primeira função que eu tive é que chama PSA, que é como se fosse um assistente de suporte ao paciente. Aí lá eu senti assim, e tem muito imigrante, às vezes, não é só o inglês, mas é o sotaque das pessoas para entender que
É Diferente. difícil, é Fala diferente. rápido, né? Tem pessoas que falam rápido, vai ficar difícil compreender também. Sim, tem as pessoas que falam rápido, tem as pessoas que têm. Alguns países têm um sotaque bem carregado, então, assim. E até hoje em dia, às vezes eu tenho dificuldade de entender por causa da máscara, né? Porque antes eu ainda conseguia, assim, ver. É verdade. Hoje a pessoa tá no hospital lá com máscara e tudo, e eu fico assim, ah, mas dá pra virar bem. E referente ao processo de validação, né, para enfermeiro, você tinha me falado que teve uma mudança, né, no processo, que agora vai ficar mais fácil a validação. Então, conta um pouquinho para a gente como que é essa validação para o enfermeiro atuar no Canadá. Sim, o processo de enfermagem, ele foi um pouquinho longo para mim, mas isso depende de pessoa a pessoa. A primeira coisa que tem que fazer é mandar os documentos para o NNAS, que fica, por incrível que pareça, nos Estados Unidos. Eles avaliam a sua grade curricular da faculdade, a sua experiência e tudo. E a minha grade curricular, ela foi... porque aqui você pode pegar o seu curso superior de enfermagem e validar tanto para o curso de enfermeiro como para o curso tipo compatível ao técnico. Você pode fazer os dois. Legal. E aí eu fiz a inscrição para os dois e os dois foram incompatíveis. A grade era bem diferente. Deu tipo de 18, 20% de compatibilidade. Então, depois do NNAS, eles enviam o seu documento para o conselho daqui de Daí vai depender de onde você quer ir, né? No meu caso, eles mandaram para Ontário, que é a província aqui de Toronto. Aí, depois que eles recebem esse documento, eles analisam o que é que você precisa fazer. E aí, se eles considerarem que você está muito tempo sem atuar, que foi o meu caso, mais de 2 anos, eles já acham que você está, assim, sem prática. Aí, eles te mandam para escola e para fazer o clínico, que é como se fosse um estágio curricular. E isso é engraçado, que não é só para gente. Tem enfermeiros aqui graduados e que trabalharam aqui, mas que saíram do cuidado ao paciente, foram trabalhar em escritório, em outras funções, e se passa 2 anos, eles têm que voltar para a escola também. Uhum. É considerado assim, que já está vencido, que eles essa prática. E aí eu fiz esse curso, né? E depois eles mandam para a fase final, que é a fase de experiência hospitalar, e tem um registro, né? Só que a novidade, eu queria até falar com vocês, é muito legal, fiquei sabendo ontem. Eles atualizaram esse mês de março, por causa que o processo era muito longo, com todas as etapas. Então, a partir do momento que você mandar o documento para o NNAS, quando eles mandam para o CNO, eles estão dando a oportunidade do enfermeiro fazer só a prova de registro e se você passar, você já pode atuar. Então, eu achei muito legal pelo fato de que eles estão precisando muito de enfermeiro também. E eu conheço muita gente que está nesse processo há tempo, que podia estar atuando, né? Uhum. E aí, E é só o processo mesmo de proficiência do idioma. isso, o processo de proficiência, ele é uma das etapas da primeira parte do NNAS. Uhum. Né? E esse processo de proficiência, assim, eu fiz o IELTS, que tem o General, que é para imigração, e tem o Academic. Só que para enfermagem eles pedem um Academic. Aí são 4 etapas, tem a parte do... O que eles querem ver? Todas as partes, se você consegue entender o idioma, se você consegue escrever, se você consegue falar e ler. São 4 partes, né? E aí, cada parte tem uma nota diferente que eles pedem. A parte que eles pedem, a maior nota é para listening, né? E aí eu fiz essa prova, só que quando eu fiz essa prova, eu fiquei sabendo que eu teria que fazer o curso, porque meu curso era incompatível com o de Ontário. E o curso que eu fiz, ele também dá a proficiência da língua, que são mais de 200 horas. Aí eu deixei o IELTS de lado e fui fazer, porque já comprovava, né, automaticamente. E aí, no Mas caso, a prova, ela cai
inglês especificamente sobre enfermagem ou são vários temas, vários assuntos? O IELTS, até esqueci de falar isso, desculpa. São duas provas que você tem a oportunidade de fazer. Uma é o IELTS acadêmica, aí pode cair qualquer assunto, mas ele é mais voltado assim para a área acadêmica mesmo. Então você vai ver lá textos, assim, artigos, umas coisas mais complexas assim. Interpretação de texto, né? Isso. E aí tem duas redações, uma delas você tem que analisar gráfico, que eles querem ver se você consegue analisar, né, os valores menores, maiores. E você também tem a oportunidade de fazer o CELBAN. Quase ninguém que eu conheço vai nele por medo, por causa que ele é um exame de proficiência, mas ele é voltado para enfermagem. E com termos de enfermagem, É complexo, então. assim, que nem na parte do listening, é como se você tivesse numa passagem de plantão. Então, você tem que entender, né, os termos e tudo. Então, algumas pessoas não vão por medo, mas quando eu fiz o curso do Celban, eu vi que era tranquilo, tanto quanto o outro. Não tem uma diferença, assim, entre os dois. Tanto é que eles pedem um ou outro, né? Então, eu... Pontuação, tem que atingir qual a nota de corte para você conseguir passar na prova. Para o IELTS, era a nota máxima. Eu acho super estranho, porque nota. Eu pensava que eles arredondavam, mas a nota máxima deles é 9. Então a nota de corte para o listening é 7,5. Para o speaking, que é na parte da entrevista, 7. Para redação, 7. E para parte de leitura dos artigos que eles dão um questionário depois de interpretação, se eu não me engano é 6 ou 6,5, mas é a menor nota que eles pedem. E para o CELBAN, que é a parte que é a prova já de enfermagem, eu lembro que a maior nota era do listening também, mas você tinha que tirar total na parte do listening. Eu lembro que as pessoas ficavam... É o que é mais cobrado é o listening. Então, você tem que saber ouvir, saber o que você está ouvindo, né? Sim, sim, é Uhum, o que eles pedem mais é o listening. uhum. E aí, no caso, por exemplo, a pessoa, o enfermeiro, ele fez a prova, não conseguiu atingir a nota, depois ele tem um tempo, ele pode fazer a prova novamente ou não? Já acabou, no outro dia ele já pode fazer de novo. O IELTS você pode fazer quantas vezes você quiser. Agora o CELBAN eu lembro que tinha um limite, você podia fazer, eu não sei se mudou, mas você podia fazer e depois de uns 3 meses, se eu não me engano, fazer de novo, tinha um limite. Mas eu sei que muita coisa está mudando também por causa do Covid. E a última vez que eu vi, o CELBAN estava sendo aplicado online. Então eu não sei se eles mudaram com relação ao tempo, porque eu fiz isso tem uns 4 anos. Facilitando, então, justamente para ter a inserção de novos enfermeiros, né? Porque Sim, precisa de enfermeiro no mundo inteiro. Mas, assim, tem muitos enfermeiros brasileiros que têm um sonho de atuar fora do país. Só que o que eu vejo que o país campeão onde as pessoas têm vontade de atuar é no Canadá. no Né? Canadá, é verdade. Você ir para o Canadá. E por que você acha que essa procura para o Canadá é melhor? Tem mais vagas de emprego, tem mais oportunidade, o salário é mais atrativo? O que você acha que as pessoas visam muito ir para o Canadá? Eu acho que teve uma época que estava divulgando, né, que em Canadá precisava muito de enfermeiro e tudo, e realmente aqui, assim, não é saturado a área. Enfermeiro sempre consegue emprego. Isso aqui é bem tranquilo. E também, é uma diferença, assim, para mim, a maior de todas. A profissão é muito valorizada, né? É Hum. valorizada, já ganha mais. No Brasil, assim, infelizmente, a enfermagem é bem desvalorizada. Então, eu acho que as pessoas procuram isso. Eu até tenho, assim, lembrança do lugar onde eu trabalhava. Não, no Brasil tem uma hierarquia muito grande de enfermeira, até com relação a técnico, médico. Dá para ver claramente, assim. Aqui eu não vejo isso, pelo menos Igualdade, né? pelo menos nos lugares onde eu passei, onde eu tive experiência, eu não vejo essa diferença que tem. E no lugar onde eu estou hoje trabalhando, o enfermeiro e o técnico, eles têm a mesma função. Eles fazem a mesma coisa. Tem os pacientes que eles são
Ai, tá me faltando palavra. Que eles são designados a fazer durante aquele dia, que eles vão fazer a mesma coisa, vão dar banho, vão trocar fralda, vão dar medicação. A única diferença entre um e o outro, o enfermeiro ganha um pouco mais, e tem alguns procedimentos que o técnico não pode fazer, que os enfermeiros que fazem. Mas, para você ter ideia, eu estava trabalhando num lugar, eu não sabia quem era quem, eu só no computador, quando eu abri, assim, que estava escrito quem estava trabalhando no turno, que eu via qual que era um, qual que era o outro. Então, é bem Legal. assim. É, Isso é bem legal, né? A valorização do enfermeiro, não sim, ter essa questão de eu sou mais que você, né? Todo mundo sim, igual, até para ter um bom convívio também, né? E sim. a questão do auxiliar, né? O auxiliar e o técnico, fazendo curso aqui no Brasil, ele consegue atuar aí no Canadá ou ele tem que fazer validação, tem que fazer um curso específico aí? Olha, eu nunca vi, né, nenhum auxiliar técnico vindo para cá fazendo essa validação. E passando por esse processo, eu acredito que não vale a pena. Até porque o meu curso superior, ele não foi compatível nem com o técnico, né? Então, acho que a pessoa gastaria um dinheiro para poder fazer a validação e ia chegar no final, eles iam pedir para estudar de novo, que nem a minha complementação do curso aqui foram de 2 anos. E é o tempo que leva para um técnico formar. Então, eu acho que vindo aqui para fazer o curso de técnico seria mais vantajoso para ele do que passar pelo processo e ter que estudar ao mesmo tempo e gastar até mais. Uhum. Entendeu? É, então acho que não é muita vantagem fazer a validação para o técnico, não, por causa que além do gasto que ele teria que estudar o mesmo período depois. Então era perder tempo Não é e dinheiro. necessário. Uhum. A Lívia fez um comentário. Eu acredito que a qualidade de vida no Canadá também influencia muito na escolha. Sim, A qualidade de vida é algo que a gente preza muito e que a gente vê essa diferença também. Aqui no Brasil, você tem que trabalhar em 2 empregos, tem a questão de desvalorização, questão de, às vezes, até agressão com o profissional, e aí não tem nada disso. Né? Em um emprego você sim. consegue manter, né? Igual aqui que você tem que ter dois, três. Sim, verdade. Tem a qualidade de vida aqui, que é bem diferente também, né? Do, do Brasil. Isso também pesa muito. Às vezes as pessoas vêm para cá já pensando na família, né? Também. Que quer ter uma qualidade de vida, às vezes para os filhos estudarem, para ter direito à saúde. Então isso pesa também. E a profissão também, assim, porque a gente gosta muito da enfermagem, né? Então quando você vê a profissão sendo valorizada, sendo respeitada, aquilo você olha com outros olhos, assim. Com certeza. E referente à saúde, como que é a saúde aí no Canadá? Olha, tem uns pontos positivos e negativos para mim. Para mim, assim, o principal saúde aqui é de graça. Então, é um sistema, assim, diferente do americano, né? O sistema de saúde aqui ele é gratuito. E todas as pessoas que têm a documentação têm o direito de ter acesso à saúde. Que bom, isso Então, é como se sim, fosse o SUS. sim, é como se fosse o SUS e os hospitais assim, são de primeira qualidade, então é um atendimento muito bom. Agora, por outro lado, as pessoas sem documentação, as pessoas ilegais e turista também, né? Então, quando chega aqui, eles podem até ter acesso à saúde, mas aí eles pagam como se fosse privado. Ah, entendi. Então, só quem já é residente, quem já mora, né, ou trabalha, ou estuda, aí sim tem acesso à saúde. A saúde, isso. Entendi. Exato. E aí, quem for pagar já é um valor já mais alto também, né? É bem Não queira, venha com seguro se for assim, até visitar, né? Porque é bem diferente do Brasil, é muito caro mesmo, se for pagar particular. É igual nos Estados Unidos também, né? Só que o legal aí do Canadá é que tem essa opção de saúde gratuita para os residentes. Isso ajuda bastante. Tem uma pergunta da Luzanira. Quanto tempo leva para realizar todo o processo para exercer a enfermagem no Canadá? Isso depende muito de quando eles avaliarem o seu currículo e ver que
se você tem experiência na área. Eu não tinha experiência, né? A minha experiência estava vencida, a minha grade curricular era diferente da grade daqui, então eu levei um pouquinho mais de tempo. Mas algumas pessoas, quando elas fazem o NNAS, que é a primeira parte, eles têm a compatibilidade do curso maior, né? Eles são considerados compatíveis e aí eles já fazem a prova de registro e podem atuar diretamente. Então, Vai assim, depender muito de caso a caso, né? sim, depende muito. Que nenhuma pós, um mestrado, assim, ele não ajuda aqui no trabalho, mas pode ajudar durante a validação. Eles podem Ah, considerar, né? uhum. Aquelas É isso que eu ia matérias. perguntar sobre a pós. Se a pós e o mestrado que você faz aqui no Brasil é válido aí no Canadá. Infelizmente, não. No que eu saiba, não, mas ele ajuda no processo de validação também. Ah, Por bom, causa que eles ajuda. vão olhar, né, a educação, a carga horária, do que você fez. E a experiência também. Ela, para conseguir trabalho aqui, não faz muita diferença, mas na validação ela ajuda, ela conta muito. Ah, entendi. Então você consegue emprego sem experiência, porém com experiência já ajuda, já tem uns pontinhos a mais, né? Isso. Mas emprego que você consegue tranquilo, sem experiência. E, bom, você falando assim, dá até vontade de ir amanhã mesmo para ir, né? Vem! E você vê muito brasileiro aí trabalhando na Olha, enfermagem? vejo e não vejo. Porque agora eu tô bem na divisa assim, de Toronto e na região metropolitana. Aqui eu não vejo tanto, mas toda vez que eu vou no centro, eu vejo. Assim, até dentro do ônibus, dentro do metrô, assim, eu vejo bastante brasileiro. Eu sei que tem uma comunidade de brasileiro bem grande aqui, que eles têm grupos. Então, eu vejo, mas eu acabei ficando meio de fora. O meu marido não é brasileiro, então a gente acabou que ficou um pouquinho afastado. Mas tem muito, sim. No trabalho, eu Todo tinha lugar colegas. sempre tem brasileiro, né? Acho que no mundo Sim, inteiro sempre tem brasileiro. É que no tem um lugar trabalho eu e encontrava. outros, né? Nos Estados Unidos tem estados assim que tem bastante brasileiros, outros já tem menos, né? Mas sempre tem. Não, sempre tem. Onde eu trabalhava, eu encontrava brasileiros, tinha enfermeiros brasileiros, trabalhavam na UTI, na emergência. E era engraçado, porque no setor que eu trabalhava só tinha uma brasileira. E Nossa, de São Paulo. É, mas quando alguém ficava sabendo que tinha um brasileiro lá, o hospital era muito grande, eles traziam para eu conhecer. Eu falava, olha, era brasileira também. Então a gente encontrava sempre assim, um ou outro. tem uma pergunta aqui, inclusive do meu marido. Aham. Se eu for para o Canadá trabalhar na enfermagem, eu posso levar o meu cachorrinho? Pode. Pode. Quando vir pra cá, pode trazer, não tem problema não. Ah, que bom. Tem mais uma pergunta da Aldinha. Como são as equipes? São unidas? Tem espírito de liderança? Aqui as equipes, todo lugar que eu tive experiência, eu notei que elas são bem unidas. Claro que, como em todo hospital, você vai ver um ou outro fazendo uma coisa Sim, assim. né? Mas elas são unidas, sim, trabalham junto. Na hora que tem que trabalhar, trabalham junto. É, essa posição que eu tinha nesse primeiro hospital que eu trabalhei, eu entrei lá até para ter experiência na área, porque eu não tinha experiência nenhuma e eu não podia ser enfermeira lá. Então, eu trabalhava assim, era uma função que se eu tivesse em qualquer andar, era limpeza, a gente fazia limpeza de quartos. Mas quando eu estava na UTI, na emergência, a gente trabalhava assim, com os enfermeiros mesmos. Então, quando eles tinham alguma admissão, nós que éramos as pessoas responsáveis por montar o quarto, aparelhagem, pegar até o material, a gente tinha que saber número de massa, dependendo da idade, o tamanho certinho. Então, com isso, eu aprendi bastante lá, na emergência também. A gente tinha que repor material, essas coisas. E é muito unido. E eles respeitavam muita gente, apesar de ser assim, a função menor que tinha. Durante a parada assim, os médicos pediam a gente, porque eles não podem ficar saindo e voltando do quarto. Então eles comunicavam com a gente para sair, para pegar um aparelho, para fazer isso. E eu nunca senti nenhuma diferença assim entre eles, um tratando menor. Eu Que bom. sempre. Então você não sentiu aquele preconceito, né? Porque é Não. brasileiro, dali você se sentiu acolhida. Isso é muito importante também, né?
Sim, sim. Eu acho o pessoal bem unido aqui quando tá durante os turnos agora que eu vejo de enfermagem também, eles trabalham sempre juntos, é bem legal. Que bom. Isso é muito bom. Isso deixa o ambiente muito mais agradável. Você trabalha até mais motivado também, né? Sim. A Virginia, ela fez uma pergunta: qual que é o salário do enfermeiro, né, do enfermeiro e do técnico no Canadá? Sim. Ah, e eu queria até falar, eu sempre falo técnico para ficar mais fácil das pessoas entenderem, né? Mas aqui, assim, não tem técnica, tem um nível que é 2 anos de escola, que eles chamam de practical nurse, né? Que é como se fosse um enfermeiro prático, e o enfermeiro de curso superior, que você tem que ir por uma universidade. O técnico, você pode fazer o curso na faculdade mesmo. Ah, então é de nível superior também, de graduação também. Isso. O outro é Ah, nível superior. Mas eu falo assim para ficar mais fácil as pessoas compararem e entenderem, né? Então, o técnico não tem uma diferença muito grande de salário, mas é significativa. Ela, assim, o salário mínimo aqui hoje é 14 dólares e 25, se eu não me engano, por hora, que aqui eles falam, que bom, né? o pagamento é por hora. Eu até fiz umas anotações para te falar tudo direitinho. Acho que por mês deve dar 2.000 dólares, assim, mais ou menos, 2.000 e pouquinho, sem os descontos. Agora, o enfermeiro técnico, ele ganha, depende de onde que você vai trabalhar. Você pode ganhar de 24 dólares a hora até 30 e pouquinho. Isso por Nossa, é uma mês. variação boa, né? Depende É, do setor. depende do hospital, depende, né? Até de experiência, anos de experiência. Às vezes uma pessoa recém-graduada ganha um pouquinho menos e aí vai aumentando. Aí tem o técnico que ganha entre 24 dólares por hora a 30 por mês, deve dar uns quase 4.000 dólares. O dólar canadense ele é um pouquinho mais baixo que o americano, mas isso em reais é tipo uns 17 mil reais, eu acho, mais ou menos. Isso por mês. E o enfermeiro de nível universitário, ele pode ganhar de 30 e pouco, então é mais ou menos o máximo do teto do técnico, até 50 dólares a hora. 50, sim, é o máximo que ele ganha, né? Mas por mês a média de salário do nível, assim, da maioria dos enfermeiros, ela vai de 5.200, 5.300 dólares ao mês. Mas também isso vai depender da carga horária, porque como é por hora, quanto mais você trabalha, mais você vai ganhar. Então depende muito da carga horária, não é aquele salário fixo, não. É porque como é por hora, quanto mais horas você trabalhar, maior vai ser o seu salário. E referente a horas, tem uma quantidade de horas específicas que vocês trabalham? Vocês fazem muita hora extra também? Como é que funciona isso? Tem assim, aqui tem as pessoas que trabalham 12 horas, né, plantão, igual no Brasil mesmo, mas também tem as pessoas que trabalham 8 horas. As pessoas que trabalham 12 horas, no lugar onde eu tô hoje, elas fazem 7 plantões a cada 2 semanas. Então dá mais ou menos uns 14 plantões por mês. E tem as pessoas que trabalham 8 horas, que elas podem ser período integral, né? Tipo de 8 às 4, dependendo do lugar onde você tá. Ou tem meio período, e tem as pessoas que são casual, que eu também já trabalhei como casual. E esse casual você cobre férias, cobre falta. Às vezes eles te ligam no último minuto para poder ir, então também. Tem um máximo de horas que você pode trabalhar, se eu não me engano, são 40. Eu não tô lembrando muito bem, mas são 40 horas por semana, alguma coisa assim. Mas normalmente são 7 de 12 horas plantões, são 7 a cada 2 semanas. Por mês, o salário do enfermeiro vai uns 5.300, e em reais dá quase 23 mil. Uma diferença muito grande, né? É um salário assim, muito diferente daqui do Brasil. O pessoal fica falando assim, eita, eu vou embora para esse lugar agora. Nossa, eu queria muito. Realmente. Você É, falou do salário, né, que é um salário muito bom, e a questão de custo de vida. Qual é o custo de vida no Canadá? A questão de moradia, alimentação, né, que a gente tem que ver os dois lados também. é verdade. O custo de vida aqui eu considero alto.
o custo de vida, de moradia, alimentação, assim, eu acho bem alto. Para você ter ideia, que eu te falei, o salário mínimo ele vai por volta de US$ 2.000. Um apartamento, um aluguel de um apartamento em Toronto, assim, um quarto, que é o normal aqui. Dois quartos eu já estou pedindo muito. Um quarto é tipo US$ 1.600, 1.800. Nossa. A parte de moradia é sempre o mais caro no mundo todo, né? A parte de É, aluguel é a parte que mais pesa no orçamento. isso. Então eu acho o custo de vida alto, assim, alimentação, apesar do salário ser bom e tudo. Às vezes eu falo com a minha família, se eu tenho, né, meu marido e tudo, mas se eu tivesse recebendo um salário mínimo e estivesse morando sozinha, eu passaria aperto, porque Uhum. não cobre, né? Mal cobre moradia, assim. Então você tem que sempre. Ou tem muita gente que mora com outras pessoas, dividem lugar para ficar, para fazer assim, ficar mais fácil. Porque realmente, vida. Por isso que a gente põe na balança, né? O salário é quanto, tá? Mas quanto que eu vou gastar? É. Ação também, tem a questão de gasolina, de você ter um carro para se locomover. Aí as coisas são muito perto ou são muito distantes de um lugar para o outro? Você consegue se locomover com transporte público ou precisa ter um carro? Aonde eu tô hoje, eu consigo o transporte tranquilo, mas eu morei por 4 anos numa cidade interior. Eu dei até uma respirada, né? E eu trabalhava em Toronto, era quase 80 quilômetros de distância. Não. Eu trabalhava em Toronto, e então, assim, se você não tiver carro, você não consegue fazer nada lá, porque já era mais afastado. Agora em Toronto, tranquilo, você nem precisa de carro. Carro é dor de cabeça. Tudo perto. É, Ah, que bom. E para comprar um carro aí é muito caro, tem muita taxa, muito imposto, que nem aqui no Brasil, ou é mais acessível? não, acho carro aqui bem tranquilo de comprar. Bem tranquilo e bem mais barato também. Então, às vezes você vê na internet um carro assim, às vezes não novo, é um carro usado e tudo, mas por US$ 3.000 você já consegue comprar, né? Então, eu acho Até que tem tanto imposto também, né? Tem essa questão. é. Agora, com relação ao carro, o que pesa é porque todo carro tem que ter seguro. Aqui você não pode dirigir sem seguro, igual casa, é obrigatório. E tem, né, Se as você taxas. pega aqui no Brasil, a gente olha tá desesperado. É, aqui todo carro tem que ter seguro e toda casa também tem que ter seguro. Você não pode ficar sem seguro, não. E aí isso aí pesa um pouquinho. Eu acho as taxas aqui um pouco alta. Assim, a qualidade de vida é bem boa, a taxa é um pouco alta, o desconto que eles fazem assim, no pagamento e o imposto de renda às vezes pesa um pouquinho. É isso aí no mundo todo, não tem como fugir das tributações, né? Dos É. impostos. Uns mais, outros menos, mas todos têm, né? É Aham. alguém fez uma pergunta se você fez curso para validação. Fiz. Eu tive que fazer porque o meu curso foi incompatível, né? Então, a minha ideia foi assim, como eu estava fazendo para o técnico e para o curso superior, eu fiz o curso técnico primeiro, que aí enquanto eu tivesse que o superior demoraria um pouquinho mais, que eu tinha que estudar um pouco mais. E aí enquanto eu trabalhasse como técnico, eu terminaria o superior. Mas eu tive que fazer assim, eu fiz 2 anos de curso e depois o estágio curricular. Por isso que é importante quando for migrar a questão de você levar uma reserva financeira, né? Porque a gente nunca sabe o que pode acontecer, quanto tempo a mais você precisa e quanto o que você precisa investir. Então tem que ter Sim. planejamento também. A Andressa fez uma pergunta: quais os pré-requisitos para o mestrado aí no Canadá? Com relação ao mestrado, eu não sei muito bem, mas eu sei que porque assim, eu, eu não procurei ainda, né? Que eu estava tão focada na validação e nesse processo todo. Eu tenho interesse em fazer, mas eu ainda não sei dos pré-requisitos. Eu sei que com o mestrado aqui é uma coisa muito legal, que quando você faz o mestrado, você muda de categoria. Então você Ah, passa a ser. Eles usam um nome diferente. Então você passa como de enfermeira, como se fosse enfermeira praticante.
E aí você pode fazer diagnóstico. É uma profissão bem semelhante a um médico, apesar de ser duas coisas diferentes. Mas você pode fazer diagnóstico, pode prescrever medicação. É muito legal, eu acho. E o salário, assim, aumenta bem mais. Fica quase semelhante ao médico, mas até em relação ao salário. Que legal, isso é bem legal. Estimula bastante também para estudar mais também, né? Isso é bem legal. É. A gente já perguntou como que entra na faculdade de enfermagem aí no Canadá. Tem faculdades gratuitas igual aqui no Brasil ou não? Todas são pagas? Não, aqui as faculdades, até as públicas, são pagas. Não sei se faz sentido, mas são pagas, todas são pagas. Tem as faculdades que. E eu acho engraçado aqui, porque eu conheci muita gente daqui que não tem interesse em fazer faculdade. Muita gente daqui. A maioria das pessoas que você vê em sala de aula são imigrantes, são pessoas de fora que vêm. Porque às vezes conseguindo um emprego assim, eles. Ah, tá bom, pra que que eu vou estudar, né? Eu ganho o que eu ganharia fazendo faculdade. Então, tem muita gente daqui mesmo, canadense, que eles não têm interesse em estudar, não. Uhum. E durante, assim, o curso, eu via muita gente fora. Muito difícil ver um canadense mesmo. E tem diferença, porque... Eu até perdi na pergunta, né? Os critérios para entrar, né? Aqui, quando você tem a documentação daqui, você e o canadense, ele paga um pouquinho mais barato do que o estudante internacional. Se você for um estudante internacional, você paga um pouquinho mais caro. Mas alguns cursos, por outro lado, te dão o direito de ficar depois que terminar. Eles te ajudam a ficar e virar residente permanente, né? Ai, que legal. Mas assim, os critérios para que eu já vi para poder fazer curso aqui são a proficiência em inglês e enviar assim, documentação da escola, né? Ter o visto de estudo. Aí depende, porque às vezes precisa do documento da escola para pegar o visto, então. Mas o inglês é o que eles pedem. A proficiência e a nota é mais baixa do que a validação de enfermagem. A nota. O inglês não tem como fugir. Tem que É, ter inglês. Quem não gosta de inglês já tem que já ir e praticando. A parando. Andressa fez uma pergunta: tem escolas de técnicos de enfermagem aí também? Ou é somente de graduação? Não, tem sim. E aqui, as escolas que você vai ver, para o técnico, ele é chamado de college. Às vezes a gente até confunde, né? Que parece um falso cognato, assim, que colégio. Mas traduzindo, é faculdade. As faculdades dão curso de técnico, né? E as universidades vão dar o curso superior. Mas tem escola, sim. Eu até estudei em uma para poder fazer a equivalência, né? E aí, no caso, o enfermeiro, além dele atuar no hospital, onde mais ele consegue atuar? Ele consegue dar aula também nessas escolas de técnicos? Consegue. Tem os enfermeiros que dão aula. Ah, e tem uma coisa bem engraçada. Mesmo os enfermeiros que dão aula, eles continuam praticando. Porque se eles pararem de praticar, a experiência deles vence, eles têm que comprovar. Então, Nossa, se então ele tem você. que dar aula e tem que trabalhar no hospital também. É. Então, Uhum. eu sempre via meus professores, além de serem professores, eles tinham um trabalho como enfermeiro para não perder, né, a Ah, tá. experiência. Isso. Que senão eles tinham que comprovar a experiência, não pode passar de 2 anos. Mas sim, tem professores. Teve um professor que eu tive que ele fez esse curso que é chamado, o curso que eu fiz para equivalência é chamado de Ponte para Enfermeiros Graduados Internacionalmente. Então, teve um professor meu que havia feito o curso também, que virou professor. Então, eles podem sim. E referente à cidadania, como que é o processo de cidadania aí no Canadá? Aqui, quando você faz a imigração, eles te dão um documento que é um cartãozinho. É similar ao Green Card nos Estados Unidos. Só que aqui eles chamam de PR, que é PR, que é a abreviação de residente permanente, né? Com esse documento, você tem todos os direitos igual a um canadense. A saúde, a trabalho, você consegue tudo, tudo. Mas você vai usar o seu passaporte, né, do país onde você veio, com o cartão.
você não ganha passaporte canadense, não. Para você virar um cidadão canadense, você tem que fazer uma prova. Primeiro, você tem que morar aqui nos últimos 5 anos, 3 anos direto. Se você viajar, eles descontam. Eles têm uma calculadora, eles descontam um dia, mas no Direto. sim, em 5 anos Você você já tem. consegue. Desculpa? Você já consegue, então. Você está 3 anos aí. Consigo. Olha só, beleza? Só que assim, eles pegam o tempo que você está aqui nos últimos 5 anos, você tem que ter ficado pelo menos 3 anos em terras canadenses. Uhum. Aí você manda a documentação para eles, e aí eles vão analisar e você vai fazer uma prova escrita. E depois da Ah, prova escrita, você faz uma prova oral, mas as pessoas que falam, eles falam que fazem que falam que é tranquilo, é sobre a história do Canadá, essas coisas assim. E aí depois eles te dão um passaporte canadense. Mas isso é só se você quiser ter o passaporte aqui mesmo, porque o cartão já te dá direito de fazer tudo. legal. E você tendo cidadania canadense, você perde a sua brasileira ou não? Você fica com as duas? Porque teve um país que eu fiz uma live, não lembro qual, que você conseguia a cidadania naquele país, mas você perdia a brasileira. Aí também é assim ou não? Sim, sim. Se você vira canadense aqui, você perde a cidadania brasileira. Só que não é um processo automático. Ele é assim. é, Se eu não me engano, essa é uma lei até do Brasil. Parece que você não pode ter dupla nacionalidade. Dupla? Ah, entendi. Então, assim, se eu fizer a prova e virar canadense, como se eu deixasse de ser brasileira, mas não é automático, não. Isso acontece, por exemplo, eu cometo um crime aqui, eu vou pro Brasil, aí eles podem falar, você não é brasileira, não vai. É tipo assim. Algumas situações, então, né? Sim, então não é algo que a partir do momento que você pegou, você já deixa de ser, não. Tem as situações específicas. Entendi. E referente à pandemia, como é que tá a pandemia do Covid aí no Canadá? Aqui aumentaram muitos casos. Quando eu fui para o Brasil, que eu falei que eu fui no final do ano passado, eu não estava tanto. Tinha, assim, casos, mas eram bem menos do que hoje em dia. Os casos aumentaram muito. A cidade entrou em lockdown, né? Fechou tudo. As únicas coisas que estavam funcionando era farmácia, supermercado. Nenhuma loja estava aberta. Comida, assim, só para entregar, né? Restaurante não estava podendo. Não, esses dias para trás eles abriram, deve ter umas 2 semanas eles abriram as lojas de novo, né? E aí, depois que eles abriram as lojas, mas tem um critério, tem loja que eles tiram até temperatura, outros eles só perguntam se tem alguns sintomas de Covid, assim. Mas eles estão tentando fechar bastante por causa que o número de casos aumentou. Com relação à vacina, desculpa. Com rela- É bem complicado. O mundo todo está com um aumento bem. A maioria dos lugares está aumentando bastante. Aqui no Brasil aumentou bastante também. Porém, tem muitos casos, mas tem muitos casos de óbito também? Ou a maioria está se recuperando? Porque a população aqui é muito idosa, né? Então, teve muito caso de óbito em casos de instituição de longa permanência. Era triste de ver assim, na televisão, que chegava ao ponto de todas as pessoas que moravam na instituição estavam doentes, tinha tipo 30 mortes em um lugar. Estava bem complicado. E aí eles começaram a vacinação, mas eu achei que esse processo da vacinação demorou muito. No Muito. Brasil estava um pouquinho mais rápido que aqui. Ah, é? Nossa. Eu achei. Aí todo mundo me pergunta, mas eu fiquei sabendo que o Canadá comprou não sei quantas doses de vacina. Eu falei, comprar, comprou, mas não chegou. Ainda não. Essa é a questão, chegar. E os profissionais de saúde já foram vacinados? Sim, mais alguns. Aqui, o problema daqui foi que eles não. Agora que eles estão estudando a possibilidade de fabricar, mas eles importaram a vacina, então não chegava, estava em falta. Aí eles deram prioridade para quem morava em instituição de longa permanência, né? Os idosos, as pessoas que cuidavam deles.
os cuidadores, pessoas que trabalhavam diretamente com Covid, pessoas que tinham doenças crônicas. Aí eles começaram a vacinar esses dias para trás, acima de 80 anos. E aí eles começaram a abrir, assim, vagas online, né? Que você tem que fazer um registro. Cadastro. Um cadastro, você não pode chegar lá e tomar, não. Você tem que marcar a sua hora, agendar. E aí, essa semana agora, segunda-feira, já começa a vacinação acima de 75 anos. Eles falam na televisão que até o verão aqui, que é julho, agosto, que eles querem ter vacinado a população, mas eu tô achando assim, bem devagar. No hospital que eu trabalho, eles estavam priorizando quem tinha tomado a primeira dose, porque estava em falta a vacina lá. Tem uma pergunta bem interessante da Andressa. Como é a saúde coletiva? Tem algum programa que equivale ao PSF, que é o Programa de Saúde da Família aí? Aqui tem uma coisa interessante, tem um médico da família. Ele é um médico da família, não é como no Brasil, que tem um posto que vai ter daquela região, não. Você pode escolher quem você vai querer como seu médico da família. Mas aí tudo que você precisar, você vai ter que ir nele. Assim, sabe? E ele normalmente acompanha a sua família inteira mesmo. Eu acabei pegando o médico da família do meu marido. Ele já cuida do meu marido desde que ele era criança, da avó dele, da mãe dele, assim, deles. E quando eu vou em algum lugar fazer exame, ele sempre pergunta qual é o nome do seu médico da família. Então é sempre importante ter um, porque é ele que vai fazer um encaminhamento. Aqui eu não vejo, assim, igual no Brasil, pagar consulta particular e ir num lugar, um dermatologista, tem que sempre ir no médico da família e o médico da família te encaminha. Então, Ele tem aqui, então. ele que faz o encaminhamento. Então, assim, ele que vai fazer esse encaminhamento e ele que vai te mandar fazer os exames. Se você, às vezes, você vai no hospital, ainda mais agora com Covid, eles perguntam, você já passou pelo médico da família antes? Aí, quando você vai no médico da família e vê que você precisa ir para o hospital, eles te encaminham. Mas você sempre passa por ele. E agora, com o Covid, eles fazem consulta pelo telefone, ficando assim mais tranquilo, né? Tendo muita teleconsulta, né? Teleatendimento. Aqui no Brasil também está tendo bastante, justamente para estar evitando o contato por conta do Covid. E referente à diferença maior que você vê do Brasil para o Canadá, além da qualidade de vida e a valorização da enfermagem, quais outras diferenças que você vê? Uhum. Uma coisa que eu vejo é isso com relação à saúde, sabe? Eu tive experiência aqui que eu precisei de médico e não, nem se você quiser, você encontra, pelo menos no meu caso, eu não encontrei particular. Eu precisava de um dermatologista. Aqui eu acho, isso é uma desvantagem ao meu ver. A especialidade demora muito para marcar através do médico da família. Eu precisava de um dermatologista. E aí eu fui no médico da família, ele marcou para mim depois de 6 meses. Nossa, muito É, tempo. Se é uma emergência, é, então, assim, eu acho que as especialidades aqui demoram muito para marcar. Eles tentam resolver o máximo que eles podem ali. Teve uma vez que eu tive uma alergia também, eu fui nele. Ele não manda assim para um alergista, ele tenta resolver ali. Ah, toma essa medicação, se você sentir, você volta aqui. Então, eu senti isso. Me passou até pela cabeça ir para o Brasil marcar um dermatologista, que eu falei, 6 meses é muito tempo. é Mas muito isso tempo. isso demora e a minha sogra tem uma doença que ela precisa fazer controle, desculpa, e fazer ressonância de tempo em tempo. E às vezes o tempo de demora da ressonância dela chega a ser 1 ano. Então, Nossa, muito tempo. eu acho assim, isso meio pesado aqui. Podia Por melhorar um pouquinho. todos os lugares têm um ponto positivo e um ponto negativo. Por isso que é legal abordar os dois lados, né? Os pontos Isso. positivos são vários, né? E o ponto negativo também. Uhum, isso, E referente à verdade. saúde mental. Aí tem CAPS, tem internações em hospitais psiquiátricos. Aqui tem
eu nunca vi CAPS, só tô colocando meu carregador aqui, não caiu. Eu nunca vi clínicas assim, tipo CAPS no Brasil, mas eu sei que tem hospitais psiquiátricos e os pacientes ficam soltos, assim, eles não ficam presos no hospital, não. Tem até um bairro. Infelizmente, o nosso tempo já está acabando. Apareceu o contador aqui de 8 segundos. Ah, Muito rápido. Um grande beijo para você e a todos que acompanharam.